De maneira geral, quem pensa em mestrado logo o associa a uma carreira acadêmica. Mas sabia que existe uma modalidade com outra finalidade? É o que você vai descobrir no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corraine e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para conhecer o mestrado profissional, hoje eu recebo a Denilde Roushacker, diretora acadêmica de pesquisa e pós-graduação estrito sensu da SPM, e o Evandro Lopes, coordenador do mestrado profissional em comportamento do consumidor da SPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Denilde e Evandro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Uma honra. Queridos, vamos começar a nossa conversa justamente colocando aí algumas informações para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para a gente conceituar mais o pessoal. O que é um mestrado profissional e o que diferencia de um mestrado acadêmico? Né? Quais são os objetivos, o que eu quero conquistar com cada uma dessas alternativas? Tá bom. Então, essa é uma pergunta excelente, porque sempre que a gente encontra candidatos e vai conversar um pouco com pessoas interessadas, essa dúvida acontece, né? O mestrado profissional, ele é um curso muito recente no Brasil, né? Ele foi instituído pela CAPES, pelo governo, né? Pelo MEC, em 95, regulamentado em 98, e ele é muito claro o papel do mestrado profissional, que alguns chamam de mestrado tecnológico, mestrado profissionalizante, né? Então, ele habilita o formando, o egresso, o mestre ou a mestra, em todas as atividades que o mestrado acadêmico habilita, quer seja em docência de nível superior, ascensão para um doutoramento, participar de concursos públicos, ter esse título reconhecido na pontuação dos concursos públicos, enfim, ele dá a mesma prerrogativa que o mestrado acadêmico. Porém, ele difere do mestrado acadêmico porque ele é um curso mais voltado para uma prática imediata, uma solução imediata, um retorno, uma resposta imediata para uma dor de uma empresa, de uma organização, de um setor, de um órgão governamental. Então, o mestrado acadêmico ele é um curso mais teórico, né? Que trabalha com metodologia científica, mas é um curso mais teórico, e o objeto de análise é um problema teórico. O mestrado profissional, ele também é um curso que utiliza metodologia científica, mas ele vai tratar de um problema real no contexto que aquele mestrado está inserido, né? Então, o seu mestrado em administração, problemas reais da gestão da administração. Essa que é a grande diferença do mestrado acadêmico para o mestrado profissional, né? Eu acho que o Evandro colocou bem, né? A diferença é na forma, no objeto que eles que vai ser em cada uma das modalidades, porque enquanto estrutura, enquanto tempo, né, também são 2 anos, os dois são muito similares. E surgiu no Brasil de uma demanda muito importante de que o mestrado acadêmico, ele tinha uma discussão mais conceitual, mas faltava a aplicabilidade, né? Qual é o impacto que ela tem para a sociedade, para a empresa. Então, porque você tinha uma discussão mais conceitual e aí faltava essa conexão. Então, o governo está buscando trazer uma conexão maior da pós-graduação estrito sensu para o mundo real, para que ele possa aplicar. E, por isso, a pesquisa ela se desenvolve a partir das demandas que a pessoa identifica no seu setor econômico, nas instituições. E você tem mestrados profissionais em todas as áreas, né? E todos eles têm essa perspectiva. Trazer a ligação entre a pós-graduação, que estava muito distante, para o mundo da profissional e para a carreira das pessoas. E vamos então para mais uma diferenciação, né? O mestrado profissional, o que ele tem de diferente, por exemplo, de um MBA e também de uma especialização, por exemplo?
Essa é a grande pergunta que vocês começaram, eu falei, não, peraí. Que os candidatos colocam, né? Então, um curso, um MBA ou uma especialização, o MBA é uma especialização, mas em business, né? Sim. Então, a gente tem especializações em várias áreas do conhecimento, em linguística, em saúde, em várias áreas, e quando a especialização é feita numa área de negócios, ela tem o título no Brasil de MBA, né? E aí traz uma certa confusão com o MBA norte-americano, que é o nosso mestrado, na realidade. Exato. Né? O MBA, ou uma especialização em business aqui no Brasil, em negócios, é um curso bastante específico e focado, mas ele é um curso que ele vai ter uma abrangência muito dirigida. Então, é um curso que ele tá bastante, ele desenvolve bastante discussões da prática, mas não necessariamente com a visão científica, com metodologia científica. E ele é um curso bastante específico do ponto de vista da aplicação. O mestrado forma um indivíduo com um pensamento, um raciocínio mais abrangente, usando metodologia científica para definir, tratar, analisar dados e problemas que esses dados podem estar resolvendo, e ele vai capacitar o indivíduo a ter uma atuação mais ampla na sociedade e nas organizações. No caso dos mestrados profissionais em business, uma atuação mais ampla nas organizações do que um MBA. Né? O MBA ele é bastante específico naquele assunto. O mestrado ele é bastante profundo, né? Então o nível de discussão, de reflexão é bastante desenvolvido, né? Só que ele forma um pensador, né? E não um técnico. Mesmo sendo um mestrado profissional, ele vai formar um autogestor com uma capacidade analítica bastante forte, bastante diferenciada em relação ao mercado. Tá? E eu acrescentaria aí um outro elemento de diferenciação, que é a forma como se organiza, né? O MBA e as especializações, né? Após lato, ela vem organizada. Então, ela tem uma trilha definida, ela tem a lógica do que a pessoa vai estudar. E aí, ao final, ela vai aprender uma série de técnicas ou desenvolver melhor algumas técnicas. O mestrado, ele parte de um outro pressuposto, né? O pressuposto de que, primeiro, eu vou fazer uma pergunta, eu vou olhar para uma realidade da sociedade ou da empresa em que vou buscar respostas e buscar soluções. Então, o processo é diferente do MBA. No MBA, eu vou ter várias aulas em que vai me construir e vai melhorar algumas capacidades e competências. No mestrado, eu vou influenciar o processo decisório da empresa, vou buscar soluções. Então, pensa assim, o mestrado, ele é um mestrado, né? Uhum. A diferença é que ele está olhando do ponto de vista da profissional e da aplicabilidade direta daquele processo. Então, é sempre muito confuso de explicar, sim, mas a perspectiva eu entro no mestrado, a minha pesquisa é que vai dirigir o que eu vou estudar. No profissional, o problema que eu estou levantando, eu vou dirigir quais são as disciplinas que eu vou fazer, qual a orientação que eu vou ter. Acho que esse também é um outro ponto importante, né? A pós-graduação, mestrado e doutorado, ela tem uma orientação, porque eu vou precisar ter alguém que acompanhe esse processo junto comigo. O mestrado, o MBA, eu vou ter a trilha de disciplinas definida e com isso eu chego lá no que eu estou almejando em termos de mais competência. Então, são modelos diferentes para chegar também a resultados distintos. Sim. Sim. Outro ponto, assim, a aplicação, como os MBAs, as especializações são cursos de aplicação, você vai treinar a aplicação. Então, o seu trabalho final geralmente é um trabalho em grupo, é um plano de negócios, é mais coletivo, né? Porque é uma aplicação. Então, o marketing digital eu vou usar em todas as organizações. O problema que a gente trata no mestrado é um problema bastante específico, né? Uma pergunta, como o professor Denilde colocou, uma pergunta bastante específica de uma dor que a gestão está tendo hoje, uma dor que a sociedade está tendo hoje. E cada um traz a sua pergunta. E então a trilha de formação ela é desenhada para atender esta pergunta, para responder essa pergunta. Então a gente tem algumas disciplinas obrigatórias para
por conta de formação metodológica e científica, mas o orientador, junto com o mestrando, com a mestranda, ele escolhe a trilha que ele vai seguir, dentre as várias opções de disciplinas eletivas que se tem. Um MBA geralmente tem a trilha já definida, ele começa na disciplina 1, acaba na disciplina 12, faz a sua formação e depois faz o trabalho de aplicação. Então, essa é uma diferença também bastante relevante. E, professores, no mestrado profissional, para quem que ele é indicado, né, esse tipo de curso, e quais são os requisitos se eu quiser ingressar num mestrado profissional? Tá, então, o mestrado profissional, ele é especialmente recomendado para um indivíduo que já está numa área de gestão, já tem uma experiência de gestão, média gestão ou iniciando na sua gestão. É desejável que ele já tenha passado por uma especialização, mas não é fundamental. Ele tem que ter uma graduação, né? Então tem que ser graduado em alguma área do saber. E é desejável que ele tenha uma experiência pregressa, tenha feito um MBA pregressamente, desejável. Principalmente para aquele que tem com a formação não ligada à administração, não ligada a business, né? Então a gente tem muitas pessoas que estão na gestão, que fizeram direito, ou fizeram psicologia, ou fizeram uma graduação em outra área do saber. Então para esse indivíduo é muito interessante que ele passe por um MBA, por uma especialização na área de business, né? Mas não é obrigatório, né? Então todo candidato ou candidata que tenha nível superior pode se candidatar a um processo de seletivo para um mestrado profissional. Só que, no caso de mestrados profissionais em administração, é recomendado que é desejável que a pessoa tenha um certo tempo de experiência em gestão para lhe trazer um problema, uma dor que a empresa está sentindo já nesse momento, um problema real de negócio, né? E considerando aqui a nossa classificação na SPM, a gente sugere o mestrado profissional como aquela etapa já de consolidação da carreira, ou aquele que já está na fase do reconhecimento na carreira. Ele já trilhou diferentes, como o Evandro colocou, diferentes outros cursos, já tem um MBA que já é um passo de consolidação importante, mas ele tem inquietações em que ele possa dar um passo a mais. E aí ele vai ganhar não só em termos de técnicas, né, novas técnicas, mas também como que ele pode fazer essas pesquisas para levar para a sua realidade de trabalho. Então é um momento muito já avançado em termos de carreira profissional, que é o que a gente sugere para os nossos candidatos. E vocês mencionaram, mesmo que brevemente, um pouco, né, das diferenciações justamente aí desse mestrado profissional, mas na prática, como que ele funciona, né? Como que é o ingresso, o que se estuda, como que é o processo de orientação que vocês mencionaram? Expliquem um pouco para a gente, ilustrem um pouquinho para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, como seria um mestrado profissional para essa pessoa. Então, assim, em linhas gerais, o processo seletivo é um processo seletivo bastante objetivo, né? Então, o candidato ele faz a sua inscrição, tem uma parte burocrática documental que ele faz o upload de alguns documentos, certificação, a graduação dele, enfim, o que ele já fez, o currículo dele profissional e o currículo Lattes, né? E a gente solicita um pré-projeto de pesquisa, que nesse pré-projeto ele apresenta o problema de gestão, a dor que ele quer resolver no seu mestrado, uma dor real que está acontecendo hoje na sociedade, né? Uma dor empresarial ou de um setor econômico, enfim, ou de um agente econômico. E esse pré-projeto ele serve muito para entender se esse problema vai ser bem tratado no nosso programa, né? Porque o programa ele tem linhas de pesquisa, tem especificidades, ele tem especialidades e tem um grupo de professores que se torna todos professores doutores altamente especialistas nas suas áreas de conhecimento. Então, a gente, com o pré-projeto em mãos, consegue saber quem é o melhor orientador, se a gente tem o orientador aqui dentro, e quem é o melhor orientador para aquele problema de gestão, problema de pesquisa. Com isso, ele avança para uma entrevista, que a gente forma uma banca com os professores, só para entender o momento de carreira, entender a disponibilidade de tempo, porque os mestrados, eles sempre foram cursos muito inacessíveis, na realidade, né? Porque ele era oferecido para estudantes, né? A pessoa era um estudante profissional.
Não era um profissional estudante, não era um profissional de mercado que estudava. E o mestrado profissional, ele é desenhado para entender essa realidade. A gente tem um profissional de mercado que está vindo buscar uma alta especialização. Então, a trilha dele é desenhada para que ele consiga, ainda sendo um profissional de mercado, com todas as suas atribuições do dia a dia, fazer o curso com qualidade, né? Então, ele é desenhado especificamente para um aluno que é um profissional de mercado, né? Então, isso torna o programa mais acessível. Mas, mesmo assim, a gente tem que entender se é o momento daquele candidato estar cursando o mestrado, se ele já tem claramente estabelecido na empresa e na família, na sua vida, né? Se o mestrado está cabendo na vida. Porque algumas pessoas falam, o mestrado profissional ele tende a ser menos complexo que o mestrado acadêmico, né? Os dois têm o mesmo nível de complexidade, mesma carga horária, mesma necessidade de dedicação. A diferença básica é que eu vou tratar de um problema real da organização como objeto de estudo, né? Então, a gente tem que entender se o candidato está no momento de carreira e no momento de vida de cursar o mestrado. Então, passando a entrevista, a gente já, passando o processo seletivo e sendo aprovado, ele já começa a cursar as disciplinas sob orientação pessoal e direta de um orientador, professor doutor, com expertise naquela área que ele quer desenvolver o trabalho, né? Acho que assim, a grande questão que é importante são as fases, né? Então, tem a fase da inscrição, que é diferente do Lato ou do MBA, que eu decido, me inscrevo e não passo por nenhum processo de seleção. Aí, como o Evandro explicou, você tem um processo, porque você precisa demonstrar que que aquilo que você quer pesquisar, né, o produto que você quer gerar, tem um orientador que seja capaz de te acompanhar nesse processo e que aquelas aulas e as disciplinas vão ser importantes para isso. Então, acho que essa é a primeira parte. Então, você tem uma parte de decisão. Eu decidi fazer o mestrado profissional. Bom, o que você vai estudar para a gente saber se a gente pode ter você como aluno para poder te ajudar, né? Então, essa acho que é a primeira parte. A segunda é a parte que envolve a disciplina, a organização. Existem muitos mitos. Não, vai ser... O Evandro aqui, olha, não, é difícil. É difícil, como todo mestrado. Mas como que eu organizo isso ao longo de 2 anos? Aí você tem disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas e o trabalho que você faz diretamente com o seu orientador. E a terceira fase, que é a fase final, né, a fase de felicidade, que é a entrega. E essa acho que é um ponto importante de diferença do mestrado profissional do mestrado acadêmico. Uhum. O mestrado profissional, ele vai produzir um produto técnico, tecnológico, né? Pode ser tem um texto, tem um relatório, mas também tem porque ele está resolvendo um problema. Então, essa eu acho que o momento, e aí ele tem um momento final que é defender frente a uma banca esse produto e demonstrar que ele, de fato, tem consistência, passou por todas as partes científicas necessárias e que ele responde àquela pergunta inicial que ele começou a fazer no mestrado. Então, se definindo aí em etapas, eu colocaria dessa forma. E aí, os casos são vários, né? Os alunos começam e chegam para falar assim, eu gostaria de... um caso que me falaram recentemente, eu quero estudar inteligência artificial porque eu quero entender como que ela se aplica no setor bancário hoje e como eu vou fazer. Então, aí todo o processo da orientação é para definir como essa questão que está que é uma dor, né, que é algo que até algumas vezes muito amplo, vai conduzir para chegar numa resposta que seja aplicável na empresa ou no setor que ele está tratando. Então tem um longo processo entre a decisão de fazer e esse processo até o final aí na entrega do produto. E, professores, a gente está falando bastante sobre casos reais, dores reais, e eu queria perguntar para vocês, é claro, assim, já ficou um tanto quanto implícito, mas eu queria que vocês ilustrassem quais os ganhos que o mestrado profissional pode trazer para as empresas,
né? Porque já que a gente está resolvendo problemas reais, querendo ou não, você está oferecendo, né, uma coisa muito palpável em troca, né, para a sua carreira, para a sua instituição, etc. E de que forma que eles podem ajudar na prática, no dia a dia, mesmo querendo ou não, eu tô com essa dor agora, eu vou ter que esperar 2 anos para ter essa dor resolvida. Então, fale um pouquinho para desses ganhos aí profissionais para as instituições. Os 2 anos que a gente fala é o prazo final, o prazo máximo dado pelo Ministério para a defesa para a formação de um mestre, né? Efetivamente, ele pode defender antes, né? A partir de 18, ele cumpriu todos os créditos, faz a sua dissertação, faz o seu trabalho, gera o seu produto, faz a sua intervenção na empresa, pode defender, então pode ser antecipado esses 2 anos, né? Então, assim, a gente desenha aqui na SPM um processo de que as disciplinas ele resolve ali no primeiro ano, com qualidade, com profundidade e com qualidade, mas ele resolve no primeiro ano, e o segundo ano vai ser para tratar desse problema de pesquisa, né? Até a professora Denise estava comentando aqui, veio na minha cabeça várias histórias, porque eu já participei, assim, já vi mais de 200 pré-projetos de pesquisa no processo seletivo. Eu nunca vi ninguém conduzir a mesma pergunta até o final. Porque a partir do momento que ele fez a segunda disciplina, a cabeça muda tanto a visão, a perspectiva, os recursos de análise de dado, recursos de profundidade de análise qualitativa, enfim, muda tanto que ele refina essa pergunta, ele melhora essa pergunta, ele dá uma entrega muito maior do que ele tinha perspectiva no início do processo. Mas, enfim, ele tem que ter essa entrega, né? E a empresa... Então, só exemplos, né? Então, tem empresas que resolvem, pegam esse produto final e incorporam no seu modelo de gestão. Tivemos um aluno aqui no mestrado profissional em comportamento do consumidor que fez um trabalho de análise de perfil de cuidadores de pets, né? Donos de pet, alguns se chamavam pais, autodeclaravam, sou pai do meu cachorro, eu tenho, né? Enfim, mas são os cuidadores. E assim, na banca de defesa, a gente sempre convida um profissional de mercado daquela área, né? E a gente convidou uma diretora de marketing de uma rede de lojas de um pet center, né? E ficou tão bom o trabalho dele que ele foi convidado para implementar aquele modelo de segmentação para definição de ações de marketing dessa rede, tá? Então, muda... eu já vi... já tivemos casos de defesas de mestrados profissionais que geraram uma patente de um software de gestão de filas, de gestão de priorização de atendimento. Então, você pode gerar um modelo de negócio, um modelo de gestão, uma patente, um app, um modelo de segmentação, modelos de comportamento, de previsão comportamental, previsão de decisão de compra, enfim. E as empresas podem se beneficiar de uma forma bastante rápida e imediata, incorporando isso nos seus modelos de negócio, na sua gestão do dia a dia, né? Então, isso é bastante comum, né? E acho que você estava falando, Wander, eu fiquei aqui refletindo, e quando a gente fala um problema, uma dor, fica parecendo que é algo superficial. Ela é, em geral, tão questões tão profundas que ela precisa de um tempo até você levar os dados, testar. Então, como acontece também em laboratórios de pesquisas da própria empresa, né? Ela não começa, ela tem uma ideia de criar um novo produto, mas ele demora até o lançamento dele. É mais ou menos a mesma lógica que a gente tem também no mestrado profissional, né? Então, parece muito tempo quando se fala, mas ele é parte do processo dessa investigação. E a gente já teve vários outros exemplos, a gente também tem um outro mestrado profissional, que é na área criativa, que é de economia criativa, que tem aí também vários exemplos de como você aplica e o que foi desenvolvido durante o mestrado em processos criativos, em empresas, tanto na área fonográfica, de cultura. Então, tem uma série de exemplos também. O grande ganho para as empresas, ela tem um profissional altamente qualificado. O mestrado é o ápice da qualificação. O Brasil, a gente está engateando muito lentamente nesse processo. Mas a gente viu uma estatística ontem, que quando se coloca
todos os países, compara o Brasil com os países europeus, a diferença, número de pessoas com mestrado que são profissionais é gritante, né? Tem países que têm quase 70% de pessoas que fizeram mestrados profissionais e trabalham nas empresas. Por quê? Porque você ganha em velocidade de inovação, você ganha em capacidade de resposta a problemas complexos. Então, tem muitos ganhos e por isso que também o governo tem investido para que se tenha mais mestrados profissionais. Hoje é o mestrado que mais cresce no Brasil, exatamente porque ela responde uma necessidade que é do próprio setor profissional e das empresas. E, professores, finalizando a nossa conversa, eu queria justamente a pessoa que, né, nos assistiu, nos ouviu até aqui, se interessou, falou, pô, será que eu me adequo? Será que faz sentido para mim? Vocês podem explicar um pouco dos programas de mestrado profissional da ESPM, né? Quais os cursos que a instituição oferece nesse momento? Muito bom. Bom, então vou falar primeiro do mestrado profissional em comportamento do consumidor, que é aqui em São Paulo. É um mestrado que tem essa área de concentração, estudos do comportamento do consumidor. Nós somos 12 professores especialistas e apaixonados nessa área, nessa temática de comportamento do consumidor, e a gente milita em duas linhas, fundamentalmente duas linhas de pesquisa, né? Uma que é a unidade de análise é o indivíduo, então como ele reage aos estímulos das empresas, de comunicação, de produto, da gestão do marketing como um todo, e uma outra linha de pesquisa que é concentrada na estratégia da organização para atender esse consumidor, né? Então, as duas linhas, no limite, estão tratando sobre comportamento do consumidor, mas uma unidade de análise é a própria pessoa e outra unidade de análise é a empresa, a parte mais estratégica, né? É o único mestrado em comportamento do consumidor do Brasil, né? Então, é uma proposta que foi aprovada pelo Ministério em 2015. Em 2025, nós completamos 10 anos de programa e somos o único programa de pós-graduação em mestrado em comportamento do consumidor no Brasil. Se a gente olha isso num cenário mundial, vários países, né, várias universidades norte-americanas e várias universidades europeias possuem mestrados similares em comportamento do consumidor, mas, assim, no Brasil, a SPM é a única que tem esse mote, né? E a gente tem a felicidade de estar recebendo vários candidatos que estão nessa jornada, principalmente em marketing nas empresas, mas não exclusivamente em marketing, mas muitos militam na área de marketing, em vários níveis de gestão, alguns diretores, inclusive, fazem parte do nosso grupo aqui de discentes, né? E, além do mestrado aqui em São Paulo, né, que fica em São Paulo, que é o MPCC, que é o mestrado de comportamento do consumidor, nós temos também um mestrado no Rio de Janeiro, na nossa unidade do Rio, que é de economia criativa, estratégia e inovação. Também com duas linhas de pesquisa, uma voltada para a inovação e design, e a outra voltada para a estratégia e gestão criativa, então dentro aí da economia criativa. Também é um mestrado que está já bastante consolidado e a perspectiva é que ele tenha aí agora com a possibilidade de ter uma nova área voltada também para a inteligência artificial e impacto no ambiente criativo. O nosso mestrado no Rio, ele tem um foco muito grande na questão da economia criativa no Rio de Janeiro, em função da natureza da própria cidade e de como a cidade tem diferentes olhares na questão criativa. Excelente. Denilde, Evandro, muitíssimo obrigado novamente pela participação de vocês. Muito obrigado pela gentileza de terem oferecido aí tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a nossa audiência. Imagina, obrigado, Obrigada, foi um prazer. Prazer. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo episódio. Tchau!